Bom, o que é a rachadinha, para quem não sabe? O deputado tem lá a sua verba de gabinete para contratação de funcionários e nessa verba está prevista determinada vaga com determinado salário. Geralmente salários muito generosos, 10, 15 mil reais. Aí o que o deputado faz? No caso, o que Fabrício Queiroz fazia. Inclusive ele admitiu ter feito isso. Afirmou que fez isso para gerar caixa para a campanha de Flávio Bolsonaro, mas que o Flávio não sabia de nada. O assessor vai lá e contrata um motorista, por exemplo, cujo salário previsto pelo orçamento é de 10 mil reais. Ele chega para o cara e diz, olha, eu vou te pagar 5 mil, você me devolve 5 mil reais todos os meses e não precisa nem aparecer. Tinha uma personal trainer que foi contratada pelo Queiroz, tá lembrada? Filha dele. A filha dele? Ele é personal trainer, sim. Ela trabalhava no gabinete também e foi exonerada na mesma época que Fabrício Queiroz. Ela nem batia cartão. Não. Nem batia. Se não me engano, ela trabalhava em São Paulo. Ela é personal trainer de famosos. Gente famosa. E ela postava foto ali em lugares incompatíveis com o local de trabalho, entre aspas. E todo mês, exato, no momento em que ela deveria estar trabalhando, ela estava em São Paulo ajudando alguém lá a definir melhor seus deltoides. Aí todo mês, 5 do salário da filha do Queiroz voltava para a conta do Queiroz. Natália é o nome dela. Isso. E aí de 5 em 5 formaram-se 1.200.000 reais. Nessa época em que o Queiroz foi investigado, começou a ser investigado, o Sadoc, eram 27 os deputados que estavam envolvidos com essas movimentações suspeitas. E 21 nomes foram tornados públicos. Vou até repetir quem são eles, em ordem alfabética. O André Siciliano, do PT, que é o atual presidente da casa, era o presidente da casa na época, não sei se ainda é. O Átila Nunes, do MDB, Benedito Alves Costa, do PRB, Carlos Mink, do PSB, Coronel Jairo, do MDB, Doutor Deodalto, do DEM, Eliomar Coelho, do PSOL, o próprio Flávio, Iranildo Campos, do Solidariedade, João Peixoto, da Democracia Cristã, Jorge Pisciani, do MDB, Luiz Martins, do PDT, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, Márcia Giovanni, do DEM, Márcio Pacheco, do PSC, Marcos Abraão, do Avante, Marcos Miller, do PHS, Paulo Ramos, do PDT, Pedro Augusto, do PSD, Tio Carlos, do Solidariedade e o Valdec Carneiro, do PT. 21 nomes. Destes 21, os valores movimentados pelo Fabrício estavam no rodapé do total. O campeão era o próprio Siciliano, presidente da casa. Se não me engano, eram 50 milhões de reais em movimentações suspeitas. E aí, não dá pra gente não se perguntar, e saberemos a resposta se há um novo elemento, se algo de novo foi descoberto, se foi detectado o risco de Fabrício Queiroz fugir ou destruir provas. Não dá pra gente não se perguntar por que a prisão do Fabrício Queiroz está acontecendo agora, no meio desse turbilhão envolvendo o Bolsonaro, o presidente, e as instituições, incluindo os ministérios públicos estaduais. A pergunta, por quê? A gente deu muito mais destaque ao caso de Fabrício Queiroz porque jornalisticamente ele é mais importante, independentemente do valor. Por quê? Porque Fabrício hoje é um senador. Já não é mais deputado estadual, portanto ele tem mais visibilidade, mais poder, e os holofotes brilham mais sobre ele. Segundo, porque ele é filho do presidente. E terceiro, talvez mais importante, porque os Bolsonaro, de uma maneira geral, foram todos eleitos com votações acachapantes, um na Câmara Federal, outro no Senado e outro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e o pai na presidência, porque carregavam em si uma certa aura de incorruptibilidade. Ou seja, quando a gente descobre que dentro do gabinete do filho mais velho do presidente, eu sempre me confundo, é o mais velho, né? É o 01. Foi candidato já à prefeitura do Rio de Janeiro, funcionava um esquema de rachadinha, é claro que isso chama a atenção e levanta a nossa sobrancelha. Mas para a polícia isso não deve, ou pelo menos não deveria, ter relevância. Cada caso é tão importante quanto o outro, desses 21 senadores. Aliás, no caso da Polícia Federal, dos Ministérios Públicos, quanto mais dinheiro movimentado, mais importante o caso. Essa regra de 3 funciona. É diferente o peso jornalístico e o peso jurídico do crime. E aí eu chego finalmente à pergunta:
Algum desses deputados estaduais, algum assessor desses deputados que não seja Fabrício Queiroz, já foi preso em algum momento, Sadoc? Ainda não, Megali. Inclusive, como a gente conversava, né, essa investigação ficou parada durante um período, que foi o Ministério Público do Rio de Janeiro reclamou bastante disso, mas o que houve foram operações de busca e apreensão para tentar encontrar mais indícios comprobatórios para novas fases que podem chegar à prisão preventiva. Aí eu lembro a você, Megali, no final do ano passado, a gente acompanhou aqui na Band News FM uma operação que virou justamente esses alvos que hoje a polícia volta junto com o Ministério Público, só que foram mandados de busca e apreensão, seja com a família do Flávio Bolsonaro, inclusive a mãe, os parentes, esses assessores do Queiroz. Só o Queiroz que não tinha sido alvo especificamente dessa operação de busca e apreensão, salvo engano, no fim do ano passado. Foi uma grande operação também, sem mandado de prisão. Então hoje ele chega ao mandado de prisão de Fabrício Queiroz, porque provavelmente o MP vai explicar, que encontrou novos indícios além desse relatório do COAF. Você dizia bem, Megali, sobre o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, ainda o André Siciliano do PT, só uma funcionária dele, de acordo com esse relatório, movimentou 27 milhões de reais e os funcionários dele 50 milhões de reais. Então, se você olha a lista inteira, Fabrício Queiroz está lá no rodapé mesmo. Mas as movimentações foram muito intensas. Todos os gabinetes investigados pelo COAF e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas o presidente Jair Bolsonaro, né, e filho dele, no caso Flávio Bolsonaro, traz um peso muito maior e por isso que essas operações aconteceram concentradas na família Bolsonaro e também no Fabrício Queiroz. Sadoc, eu vou pedir para você repetir, por favor, as outras cidades, né, as outras localidades onde a operação nessa manhã, os outros alvos, né, dessa operação. E tem o nosso ouvinte aqui, Durval, do Jaçanã de São Paulo, perguntando, é verdade que o Queiroz estava no sítio de Atibaia? Na verdade, ele estava no sítio do amigo, estava né, em Marcos sítio Sadoc? de Atibaia. Isso, tem um monte de gente, aliás, escrevendo. Tem muito sítio em Atibaia, gente. Tem muito ouvinte falando isso, gente. Isso, é o que sítio de um é amigo, esse? né, Marcos Sadoc? Eu achei que era até brincadeira quando a notícia veio, um sítio em Atibaia e Queiroz, mas a gente tem essa informação que as equipes estão em São Paulo, agora em Atibaia, onde ele estava nesse imóvel que é do advogado de Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, em vários bairros, Zona Norte, Zona Sul e também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esses mesmos endereços, pelo que a gente pôde checar até agora aqui a nossa apuração, são praticamente os mesmos endereços onde no fim do ano passado houve busca e apreensão, seja de familiares de Fabrício Queiroz ou familiares de Flávio Bolsonaro. Na última operação, a família de Flávio Bolsonaro, que mora em outras cidades do Rio de Janeiro, também foram alvos. A gente ainda não teve essa confirmação. Ao sul fluminense a gente vai confirmando ao longo do dia também, mas já sabemos das equipes desses bairros do Rio de Janeiro e em São Paulo. Bom, é sensacional, né? Justo em Atibaia. Justo. Se a história do Brasil fosse um filme, a gente sairia no meio da sessão. Não. Muito forçado, Tá muito forçado, não, mas é verdade. Ele tá num sítio o roteirista seria demitido. Rapaz. E, ô Sadoc, eu vou te dar uma notícia agora. Tá tendo Lava Jato, tá? A gente tem informações de que tá acontecendo agora mais uma operação, mais um braço, mais uma etapa da Operação Lava Jato. Ainda não sabemos quais são as cidades, quantos são os mandados e quais são os alvos. Mas temos, portanto, para colocar a bola no chão aqui, a prisão de Fabrício Queiroz em Atibaia, uma operação paralela ou não sabemos também. Essas diligências ocorrem e depois vem as explicações numa entrevista coletiva. Não tem previsão ainda dessa coletiva, né? Mas de todo mundo, normalmente tem, né? As da Lava Jato eram às 10, mas não sabemos. Uma operação em bairros nobres do Rio de Janeiro e também, agora, Operação Lava Jato. Que quarta-feira, hein? Não, hoje é quinta. Mas também a quarta-feira foi que quarta-feira. Amanhã é sexta é um daqueles dias. Então, Sadoc, se não houver nada a acrescentar, vou te deixar em paz aí para que você consiga levantar mais informações e daqui a pouquinho a gente volta a conversar, fechado? Combinado, estava falando, Megali, a gente vai apurando aqui da Polícia Federal, de fato, além dos ouvintes do Rio de Janeiro, que são sempre muito participativos, já tinham informado que as equipes da PF no Rio estavam na Zona Sul da capital fluminense. A gente vai conversando com as pessoas da Polícia Federal e já se sabe que, de fato, há equipes aqui no Rio de Janeiro nas ruas também.